Olá, sejam bem-vindos ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o artista plástico Léo Santana. Responsável por uma das obras mais visitadas do Rio de Janeiro, a escultura de bronze feita em homenagem aos 100 anos de Carlos Drummond de Andrade e exposta no calçadão de Copacabana, o mineiro de Teófilo Otoni se tornou um dos mais famosos escultores de personalidades do país. E é sobre a trajetória deste artista que nós conversamos hoje. Léo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Prazer todo meu, muito bom. Bem, para poder começar a te apresentar melhor, né, eu vou dizer que você é graduado em publicidade, né, pelo UniBH e em desenho industrial pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Isso. E na década de 1980, você atuou como design gráfico e foi responsável durante 6 anos por todos aqueles cartazes, né, que eram expostos na fachada do Palácio das Artes, que é o principal centro cultural de Minas Gerais, né? Anos mais tarde, você foi o escultor daquela escultura famosa, né, de Carlos Drummond de Andrade, ali no passeio da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí você ganhou fama nacional e internacional. Que bom, né? Muito bom. Mas antes de falar dessa sua trajetória, eu queria ir lá no início, né, da sua vida, ainda no final da década de 1950, lá em Teófilo Otoni, que é uma cidade aqui do Vale do Mucuri, né, no interior de Minas, onde você nasceu. Queria saber de você que lembranças mais marcantes você tem dessa sua infância lá em Teófilo Otoni. Bom, Teófilo Otoni eu vivi lá até os 15, 16 anos de idade. Quer dizer, toda a infância e parte da adolescência foi tida lá. A minha formação inicial foi lá. Uma vida boa, né? Assim, eu morando no interior e fazenda, essa coisa da vida de quem tem essa possibilidade, né, de nascer numa condição boa. Meu pai era médico e, sabe, tínhamos fazenda, vizinhos com fazenda, então tinha muita coisa assim que né, era divertido de viver. Minha dificuldade nesse tempo porque eu era digamos, um menino muito grande para a idade que eu tinha. Então, assim, eu era muito tímido, muito retraído. Sim. E eu lembro assim que já começando as coisas os primeiros anos de escola, eu notei assim que meu desenho era, sabe, era uma certa facilidade, sabe? Entendi. Então isso foi um recurso que eu acho que inconscientemente naquela época eu usei para poder ser alguém, né, ali no meio dos amigos, no meio dos colegas. A gente sempre tem essa intenção de pelo menos se destacar, ou pelo menos marcar uma presença. Então, o desenho te ajudou a vencer, digamos, essa dificuldade provocada pela sua... Pelo que você mesmo falou, você era tinha um tamanho mais avantajado, né, para a sua idade, era um pouco desengonçado, já fiquei sabendo disso. E tímido, isso dificultava os seus relacionamentos, não é isso? Exato. E o desenho parece que te deu uma certa notoriedade e você conseguiu abrir caminhos em função dele. Tocando nesse assunto, eu queria te perguntar, você chegou a sofrer algum tipo de bullying na escola por conta dessa história? E por que o desenho foi tão importante assim para você nesse momento? Eu não digo bullying, sabe? Eu acho que não chega a tanto. Tinha algum comentário, alguma coisa assim, mas coisas sem grande significado. Não acredito que tenha sido bullying. A dificuldade era mesmo minha, não é? De me relacionar, enfim. O que eu notei por exemplo, assim, uma coisa que eu às vezes converso com as pessoas, assim, quando na infância, na sala de aula, sempre tinha alguém que desenhava bem, que escrevia no quadro, essa coisa, e esse era eu. Um deles era eu. Então, isso foi uma coisa que me pôs mais perto da arte, eu acredito que desde cedo. Exatamente por isso. A expressão artística, então, foi o desenho. O desenho, acho que o desenho é o mais fácil, né? Ali é um quadro, né? Isso, na minha casa, a minha mãe tinha um quarto de costura, uma ótima costureira e também uma artista, e tinha um quadro negro que ela ensinava, ou tinha alguma aula, alguma coisa, e eu gostava muito de desenhar aí nesse quadro. E daí para o papel é a coisa mais fácil, né? Uma coisa que é mais fácil de você demonstrar um trabalho artístico. É ali o desenho mesmo. Então o talento já veio desde cedo mesmo, né? Sim, desde cedo. E você já disse que viveu lá em Teófilo Otoni até os 15 anos, mais ou menos, porque sua família se mudou para Belo Horizonte, não é isso? Exato. Eu queria saber qual o motivo dessa mudança para Belo Horizonte e como é que você reagiu, né, sendo um garoto, né, do interior de Minas, chegando à capital, né, do estado, né, uma metrópole, né? Como é que foi esse encontro? Você ficou um pouco assustado? Foi difícil a adaptação ou não teve esse problema?
Bom, problemas sim existiram. Nessa época, já tinha 3 irmãos aqui que já estavam se preparando para o vestibular. Meu pai sempre cuidou muito dessa questão da educação da gente, da formação. Então, assim, a minha irmã mais velha, ou depois o meu irmão e a minha outra irmã. Então, assim, chegou a hora de mandar a 4ª irmã para cá. Aí eles resolveram vir todo mundo, a família toda. Aí chegamos aqui, eram nos anos 70, e aí eu tive dificuldades também, porque apesar do meu encanto por estar num lugar importante, né, uma capital, essa coisa toda, uma cidade de, né, um vulto de prédios, é uma coisa que a gente ficava alucinado, né? Sim, imagino. Mas, assim, tinha um outro lado também. Eu entrei num ensino que exigiu muito de mim e eu comecei a tomar bomba. E tinha aquelas coisas também, né? Saudades dos meus amigos, as histórias de lá. Aqui eu não conseguia substituir isso. Então, eu comecei a tomar bomba e me levaram de volta. Eu fiquei lá mais um ano, aí voltei um ano mais tarde. Aí já numa outra condição, permanente. aí você já começou aí já a com fluir compreensão melhor. maior, apesar de ainda um adolescente, mas, né, 2 anos em adolescência faz diferença. E falando na formação acadêmica, né, você já disse que a família é muito importante na sua vida. Sim. E, aliás, foi a família que influenciou a sua decisão acadêmica, né, de ir para a publicidade, né, para o desenho industrial, porque eles não queriam que você assumisse a arte como profissão, embora percebessem um talento em você, né? Sim. Eu queria saber por que a sua família se posicionou dessa maneira e que impacto que essa decisão teve na sua vida. Bom, eu acho que desculpa, a relação, o cuidado de uma família é sempre ver o filho na melhor condição. Sim. E viver de arte no nosso país, você sabe a dificuldade, e nunca foi uma profissão que realmente demonstrasse, pelo menos, eu não lembro de alguém nessa época da minha vida que tivesse uma vida como artista, ter uma vida digna, sabe? Segura, né? Então, assim, a preocupação era bem essa. Não, faz alguma coisa onde você exerça a sua criatividade, onde você exerça a sua capacidade, mas não na arte, assim, vai para uma arquitetura, vai fazer alguma outra coisa, sabe? Sempre foi esse, não um conselho muito direto, mas indicando isso pela preocupação dos pais, claro. E aí eu fui para essa parte da publicidade, mais a parte de arte, criação e arte. E o design também, que é uma coisa que foi tudo associado, acho que só me acrescentou. E com esses 2 eu toquei a vida um período. E você percebeu, assim, se você ficou um pouco frustrado por essa decisão ou você conseguiu administrar isso de uma forma mais tranquila? Olha, não foi complicado, não. No meio do caminho, eu descobri que eu queria ser arquiteto. Mas aí eu já falei, não, isso aí já estou aqui nesse ponto, eu vou continuar isso aqui, eu vou ajeitar minha vida dentro disso. Esqueci a pergunta. Eu queria dizer, se você teve algum tipo de frustração por não estar ligado à arte especificamente, mais diretamente, e como é que você administrou essa situação? Eu, de fato, eu acatei essa orientação dos meus pais, porque, não sei, eu também acreditei nisso, na dificuldade. Mas a arte sempre foi meu hobby. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu tinha meu bloco de desenho, já estava trabalhando argila, sabe? O tridimensional, então isso foi sempre uma constante na minha vida, mesmo trabalhando com outras coisas. Sem dúvida. E falando um pouco mais agora sobre o seu trabalho, né, inicial, né, que foi como design gráfico, né? Isso. E nós já falamos que você era responsável pela concepção dos cartazes que ficavam afixados, né, na fachada do Palácio das Artes. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sua experiência como design gráfico, né? Que fatos marcaram mais esse profissional que você foi nesse período? Trabalhei tanto na parte gráfica como na parte de design puro mesmo, na criação de produtos, criação de estandes. Eu trabalhei em algumas áreas como designer. Esse período do Palácio das Artes, além daquelas placas, a gente fazia todo um trabalho de divulgação. Fazíamos os catálogos, os programas, folhetos, tudo era feito por lá. Sinalização na casa também, tinha muita coisa. E foi muito importante, porque o Palácio das Artes é uma casa de cultura muito completa. Sabe? Desde essa parte de divulgação, mas tem orquestra, tem coral, tem corpo de baile, tem oficina para se fazer cenários, tem iluminação, tem figurinos, sabe? São muitos desafios, é completo, me arrepio, sabe? Porque é completo e realmente, assim, por exemplo, eu acompanhei várias montagens de ópera. Pô, é fascinante. Sabe, você vê a casa toda movida. Nossa, é fascinante. Gente cantando aqui, experimentando roupa ali, tirando medida. E brigando daqui, conferindo ali. Não, tá errado, tá certo. E a coisa vai montando. De repente, pô, eu que estava dando a cara para aquilo, quer dizer, pôr na cara
daquele movimento todo para a comunidade Belo Horizonte, mundo que fosse. Então, assim, uma participação assim, engrandecedora, muito emocionante isso, sabe? E eu acho que para quem tem essa sensibilidade artística, não há lugar melhor do que um espaço como esse, né? Sem dúvida. Ali se relacionar com todas as artes, né? Tanto artes plásticas quanto artes cênicas, dança, teatro, tudo muito junto. Foi um privilégio da minha vida, abre o leque total. Né? E conheci muita gente também, tanto as pessoas da cultura como os jornalistas enfim, mídia da época, que me ajudou muito a me colocar depois como artista plástico, por ter esse conhecimento, essa experiência. Sem dúvida. Não é? Meu querido, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí, porque nós temos muito ainda a falar sobre a carreira deste que é considerado um dos mais importantes escultores de personalidades do Brasil. A gente volta já já.